Hello, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Deise Lima na área para mais uma aula de ciências com vocês. Galerinha, o que nós estávamos trabalhando? Bom, professora, a gente estava falando aí de mecânica, também falamos de movimento, certo? Falamos de leis de Newton, falamos de energia, falamos aí que tem vários tipos de energia e nós vimos que a energia ela não se perde, ela não se cria, ela apenas está se transformando em outras formas de energia. Pessoal, e hoje também nós vamos continuar aí falando de física, né? Falando de ciências. Quem aí gosta de uma boa música? Quem aí gosta também de assistir campeonato de surf? Quem aí gosta de, acha legal pegar uma onda? Ah, bacana, professora, eu gosto de assistir, eu gosto de música. Quem aí já ouviu falar também em terremotos, abalos sísmicos? Pessoal, todos esses fenômenos estão relacionados com algo que a gente vai começar a estudar hoje, ondas. Então se liga na mãozinha, vamos começar a falar de ondas. Vamos começar, pessoal, olha só, se liga ali no nosso slide. Ali o que eu estava falando para vocês, exemplos, olha só, a gotinha de água caindo ali, as ondas do mar, certo? Então tudo isso está relacionado com ondas que nós vamos estudar. Mas professora, o que vem a ser uma onda? Pessoal, olha só, onda é unicamente energia, ou seja, onda ela é energia, pois ela apenas transfere energia da fonte para o meio. O que é a fonte? A fonte, galera, é o que vai produzir a onda. Então, por exemplo, uma mão, né, que eu estava fazendo a ondinha com vocês ali, uma régua, se eu pego essa régua, eu bato ela na parede, ou se eu toco na superfície da água, uma corda vibrando, por exemplo, quando você fica sacudindo aquela corda. Quem já viu aquele esporte que você fica colocando a corda para cima, para baixo, para cima, para baixo? Então, a corda é uma fonte. E o meio? O que é esse meio? Pode ser a água, pode ser a corda, pode ser o ar, no caso das ondas sonoras. Então, onda é energia, e essa energia que é fornecida pela fonte ao meio é que irá viajar pelo mesmo em forma de onda. Então, você tem uma energia que é produzida pela fonte, essa energia ela vai viajar pelo meio, certo? Na forma de onda. Entendido, galerinha? Então, vamos aqui reforçar, olha só, onda é unicamente energia. Se onda é unicamente energia, significa que as ondas não transportam matéria, somente energia. Então, elas não levam, galerinha, algo físico, elas apenas levam energia. Então, perguntinha, onda transporta matéria? Não, onda transporta somente energia, certo? Olha aqui a figurinha aqui, como vocês podem ver. Só para a gente ver, olha só, ali vocês podem ver o círculozinho, que é a ação de oscilação dessa bolinha. Então, onda não transporta matéria, somente energia, ok? Entendido? Então, tá ali as nossas ondas, tá, pessoal? Vamos continuar, olha só. As ondas a gente pode classificar pelo seguinte, pela natureza, tá? E pelo tipo também. Vamos olhar a natureza das ondas. Se a gente for classificar pela natureza, nós temos aí basicamente três tipos. Vou falar de dois para vocês. Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Professora, qual é a diferença? Vamos lá, olha só. Ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar, transportando aquela energia que é emitida pela fonte. E ondas eletromagnéticas são ondas que não precisam de um meio material para se propagar, tá? Então, pessoal, vem aqui comigo, olha só, para a gente fazer essa classificação. Quando eu preciso da matéria para propagar essa energia em forma de onda, a gente tem as ondas mecânicas. Então, qualquer tipo de onda que precise de um meio material para se propagar é uma onda mecânica, ok? Já a onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material para se propagar. Professora, quer dizer que a onda eletromagnética não se propaga em meio material? Pessoal, se propaga sim, tá bom? Onda eletromagnética tanto se propaga em meio material, quanto em meio não material. Como assim? O vácuo, por exemplo, tá? O Sol, para a gente ter as ondas eletromagnéticas vindo do Sol até a Terra,
elas se propagam no vácuo. Então, ondas eletromagnéticas são as únicas capazes de se propagar no vácuo, porque não precisam de um meio material para se propagar, ok? E, pessoal, nas aulas aí que vão vir, nós vamos classificar as ondas mecânicas, vamos ver exemplos também de ondas eletromagnéticas, ok? Vamos lá, se liga ali no nosso texto, vamos continuar. Entendido? Mecânica, meio material para se propagar. Onda eletromagnética também se propaga em meio material, mas não precisa desse meio para se propagar e transportar essa energia, ok? Vamos continuar aqui, pessoal. Tipo e classificação das ondas. Falamos da natureza, vamos falar o tipo e classificação. Ondas longitudinais. O que são as ondas longitudinais? A direção do movimento vibratório coincide com a de propagação. Exemplo, ondas sonoras propagam-se no ar. Então, por exemplo, ondas sonoras são ondas mecânicas, porque elas precisam do meio material para se propagar, que é o ar. E também são ondas longitudinais, porque a direção do movimento de vibração dessas ondas é o mesmo de propagação. Então, vocês podem ver ali, ó, eu tenho vibração horizontal e propagação horizontal. Mesma direção, onda longitudinal. Nós temos também as ondas transversais. Direção do movimento vibratório é perpendicular à de propagação. Exemplo, ondas propagando-se numa corda. Então, pessoal, olha só, a onda se propagando numa corda também é uma onda mecânica, né? Porque a corda é um meio material. Mas vocês podem perceber que o movimento de vibração está na vertical. Olha só, tá lá para cima, para baixo, vertical. E o de propagação está na horizontal, como vocês podem ver no desenho. Então, dessa forma, a gente fala que se um está na vertical e o outro está na horizontal, forma quanto ali? 90 graus. Formou 90 graus, a gente tem que esse movimento ele é perpendicular, então nós temos ondas transversais, entenderam? Aí nós classificamos. Aqui nós temos um GIF, olha só, ali, se a gente for ver, que tipo de onda é esse daí? É uma onda mecânica, né? É uma onda sonora ali em cima, e embaixo nós temos a onda numa mola. Em relação ao tipo e classificação, exatamente longitudinal, porque a vibração e a propagação estão ambas na horizontal, mesma direção, então eu tenho uma onda longitudinal. E a onda na corda é o que, pessoal? Exatamente, uma onda transversal. Entendido isso? Fechou? Vamos continuar, olha só. E quando a gente fala ali de número de dimensões, como assim, professora, número de dimensões? Pessoal, imaginem lá na matemática um gráfico que a gente vai trabalhar lá, x e y. Então, eu vou deixar aqui o x e aqui o y. Então, eu tenho uma dimensão aqui, certo? E eu tenho a outra aqui. Se eu pegar meu passador e colocar aqui na frente, ó, eu vou ter a terceira. Então, eu tenho aqui 3D, certo? 3 dimensões. É quando eu considero um comprimento, uma largura e também uma profundidade. Tá bom? Eu estou pegando 3 medidas ali em direções diferentes. Então, a gente também pode classificar as ondas de acordo com isso daí. Vamos ver ali, olha só, se nós formos ver ali no nosso slide, nós temos as ondas unidimensionais, que elas se propagam somente em uma única direção, ok? Dimensão, nesse caso. As ondas bidimensionais se propagam em duas dimensões, e as ondas tridimensionais que se propagam em 3 direções, ok? Então, a gente pode classificar também essa propagação dessa onda de acordo com o seu número de dimensões. 1, 2, 3 dimensões, ok? E aqui, pessoal, o que nós podemos fazer também? Já que nós temos as ondas, vamos lá, vamos lembrar, onda, ela não transporta matéria, apenas energia, certo? Então, nós temos aí os fenômenos ondulatórios. Vamos ver alguns aqui nas ondas mecânicas, que são aquelas que se precisam de um meio material para se propagar. Nós temos ali a reflexão, ó, se liga, pessoal, bateu, voltou, tá vendo? Então, essa onda nessa cordinha, ela está refletindo, ela chega até um ponto e volta. No final da aula, eu vou colocar um simulador para vocês, tá? Então, ali, reflexão é quando a onda ela bate no meio e volta, ok? Nós temos também a refração. Ó, se liga ali para vocês verem o seguinte.
eu tenho dois tipos de corda ali na segunda figura, uma mais fininha e uma mais grossa, ou seja, uma menos densa e uma mais densa. O que que vai acontecer? A onda ela vem ali na corda menos densa e ela vai passar para a que está mais densa. Vocês podem perceber, por ser mais densa, a ondinha ali, a amplitude dela diminui, ok? Então ela está refratando. O que que é isso, professora? É quando a onda ela passa de um meio para outro meio. Nesse caso ali, ela está indo de um meio menos denso para um meio mais denso. E é por isso que eu também tenho a reflexão. Vocês podem ver que parte dela volta, tá bom? Nós temos também ali a polarização, ou seja, eu estou mexendo, eu estou modificando a direção de propagação dessa onda, ok? Então, isso aí são todos fenômenos ondulatórios, tanto em ondas mecânicas quanto em ondas eletromagnéticas, tá? Continuando, nos fenômenos aí, o que que nós temos também mais? A difração. O que que é difração? Olha só, vocês podem ver de um lado que a onda está vindo, é uma onda plana, vocês podem ver, olha só, totalmente retinha. Quando ela encontra um obstáculo e tem apenas um pequeno orifício, ela vai difratar, pessoal. Vocês podem ver que o formato dela muda. Nós também temos a interferência. Na interferência, vocês podem ver ali, ó, que eu tenho dois pontinhos, que são as fontes, que estão produzindo essas ondas. E quando uma onda se encontra com a outra, a gente vai ter uma interferência. Ela pode ser construtiva ou ela pode ser também destrutiva, tá? Nós temos ali, olha só, a dispersão, que é quando a luz branca atravessa o material e ela, vocês podem ver as coresinhas, isso são nas ondas eletromagnéticas, ok? E ali também, olha só, essas aí a gente está falando da luz, que é onda eletromagnética, tá? Então tem reflexão, tem refração, tem dispersão, tem polarização, tudo isso são fenômenos ondulatórios, tá? Então, ali na polarização, a gente muda a questão da direção de propagação dessa luz, tá, pessoal? Então, nós vimos aí os tipos de ondas, classificação, nós vimos também aí dimensões, fenômenos que tem, tá? Que isso profundamente a gente estuda mais no ensino médio, ok? E também temos os elementos dessa onda, já que ela está aí. Professora, quais são os elementos que nós vamos ver nessa aula e também nós vamos ver em aulas posteriores? Nós temos o seguinte, pessoal, olha aqui, ó. Eu vou colocar a vertical e uma tracejado horizontal e aqui nós vamos colocar uma onda transversal, tá bom? O que que nós vamos ter aqui? Olha só. Tá ali a direção de propagação dessa onda, a gente vai colocar um ponto no meio, um ponto na parte de cima e um ponto na parte de baixo. Essa parte de baixo, pessoal, a gente chama de vale, que é essa vala, né? Vale ou vala, que é essa valazinha aqui, esse buraquinho da onda, ok? E o ponto mais alto a gente chama de crista, é a crista da onda, ok? Que é a parte de cima da nossa onda. Se nós formos pegar do ponto P, que é o meio, até a crista ou até o vale, a gente tem a amplitude da onda, tá bom? Então, a amplitude da onda é essa distância bem aí, esse tamanho, tá? E aqui nós temos, olha só, se nós pegarmos aí de uma crista a uma crista, ou de um vale até outro vale, ou se você pegar ali da metade até a outra metade, nós temos algo chamado de tamanho da onda. Como é que a gente chama o tamanho da onda? Lambda, pessoal. Não é lambida, tá? É lambda, a letrinha grega ali, para especificar tamanho da onda, ou comumente conhecido como comprimento de onda. Então, o comprimento de onda chama-se lambda. E para você tirar o comprimento, ou vai de uma crista a uma crista, de um vale a outro vale, ou se você quiser ali, do meio, tá? Que é a metade, você pode pegar aqui, ó, de uma metade até a outra metade aqui e tirar também, tá bom? Esse tamanho da onda, tá, pessoal? Então, esses aí são os elementos da nossa onda, ok? E ali, lambda, como eu falei para vocês, é uma letrinha grega, é comprimento de onda, tá? Então, tá aí a nossa onda e nós podemos tirar esses elementos dessa onda. Pessoal, vocês podem ver na figurinha que ela está oscilando. Nossa, professora, ela está rápido, né? Tá oscilando, pessoal. Essa oscilação, ela é dada por um certo instante de tempo.
E essa oscilação, ela tem uma certa frequência para acontecer. Então, nós temos aí da onda a frequência e o período. O que é a frequência, então? Ela mede a quantidade de ciclos numa unidade de tempo. Então, se você pegar 1 segundo e medir a frequência, no caso, medir o número de ciclos, você tem a frequência. Se você pegar 2 minutos e medir essa quantidade de ciclos, você também tem a frequência. E esse tempo, pessoal, se liga aqui, esse tempo, aqui na ondulatória, a gente chama de período, tá? Então, período de tempo. Quando você pega o período, você vai pegar um tempo específico para tirar esse número de ciclos, ok? Então, a gente pode falar que essa frequência, que nós vamos chamar de F, é o número de ciclos pela unidade de tempo. Como é que eu posso traduzir isso dali? Se liga lá no slide, olha só. Para a gente traduzir essa frequência aí, então, é 1 sobre o período. Ou, como eu falei para vocês, olha só, a frequência pode ser aí o número de oscilações por intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo chama-se período, tá? E o período? O período é o tempo necessário para se completar um ciclo. Então, se você pega um ciclo ou uma oscilação da onda e mede esse tempo, a gente chama de período, tá? Então, período, gente, é o contrário da frequência, 1 sobre F, ok? Ou, se nós quisermos aqui, o período é o intervalo de tempo para você fazer um ciclo ou número de voltas aqui. Professora, tem exemplo? Tem, pessoal, olha só, se liga no exemplo aqui, ó. Nós temos que determinada onda completa 12 oscilações a cada minuto. Então, se liga aqui, eu tenho 12 oscilações, ou seja, eu tenho um número de oscilações aqui a cada minuto. Então, eu tenho o quê? O tempo, professor, aqui, ó. Então, eu tenho 12 oscilações a cada minuto. A gente sabe que um minutinho aí é quanto? Exatamente, jovens, 60 segundos. Vou colocar aqui do lado, tá? Professora, esse seu zero ficou muito aberto, então vamos fechar aqui, ó. Pronto, tá aí. Determine sua frequência e o seu período em unidades do sistema internacional e assinale a alternativa correta. Professora, o que é o sistema internacional? Lembra, pessoal? É onde tem as unidades estabelecidas, ok? Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Tá aqui, ó, frequência é o número de ciclos pelo tempo. Período é o tempo para o número de ciclos, ou seja, um é o inverso do outro. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui, tá? Pessoal, ali na resposta você pode ver, tem um HZ e um S. Professor, o que é esse HZ? Esse HZ, gente, é Hertz. Hertz, ok? O Hertz é em homenagem a um físico. Então, o Hertz, eu escrevi aqui, Hertz, ó, H, certo? Z é para medir o quê? Frequência no SI. Então, vamos lá, pessoal. Para achar a frequência, é 1 sobre o período. Ou, vamos lá comigo, como é que a gente faz a frequência também? Número de oscilações por tempo. Qual é o número de oscilações? 12. E o tempo? 1 minuto, que é 60 segundos. Vamos ver como é que vai ficar. 12 sobre 60. Divide isso daí, nós temos 0,2 Hz. Entendido? E o período é o inverso da frequência. Então, tá ali, o período é 1 sobre F, pessoal. Então, se é 1 sobre F, vai ser 1 sobre quanto? 0,2 segundos. Nós temos aí um período de 5 segundos. Fechou? Entendido isso? Facinho, né, para achar esse período, essa frequência aí. Galerinha, como eu falei para vocês, como foi prometido, eu vou colocar o nosso simulador para vocês observarem aqui. Olha só, vou sair do slide. Lembrando que o nosso simuladorzinho é lá do site FET Simulações, tá bom? Da Universidade do Colorado, como eu falei para vocês. Então, olha só aqui, nós temos algumas simulações, pessoal, para ver. Vamos identificar quem é a fonte. A professora fonte ali é a torneira. Vamos ligar essa torneira, ó. Eu vou deixar aqui no modo normal. Eu vou deixar a frequência aqui, ó. Aqui é o mínimo, aqui é o máximo, eu vou deixar aqui. E aqui eu vou deixar a amplitude, eu vou deixar uma amplitude alta. Se eu quiser, eu posso marcar o gráfico, tá, pessoal? Aqui, ó, o gráfico aqui. Vamos tirar o gráfico. Vamos abrir a nossa torneira. Vamos lá, olha só. Se liga no barulhinho da água caindo. Então, pessoal, vocês podem ver o jeito que essa onda
está se propagando, né? O que eu posso fazer também? Olha só, eu posso aqui, ó, diminuir essa amplitude, para ficar uma amplitude pequenininha, ó. Olha só. Observem. A gente pode aumentar, pessoal, a frequência, olha só. Vamos aumentar a frequência para ver como é que fica, ó. Olha ali que bonitinho. Ó, o que está acontecendo? Está caindo mais rápido, né? Nós podemos também ter uma vista lateral, olha só. Como é que fica a vista lateral? Nós podemos aqui aumentar essa amplitude, olha só. E deixar a frequência aqui pela metade. Então, vocês podem ver que a frequência está relacionada às gotas caindo, a velocidade das gotinhas caindo aqui, e a amplitude é o tamanho dessa onda, ok? Bom, o que nós podemos fazer também aqui? Olha só, nós podemos produzir essa onda. A gente pode produzir ela manualmente ou, se quiser, utilizar um oscilador. Olha só o oscilador aqui. O que nós podemos fazer, pessoal? Aqui no cantinho vocês podem ver a amplitude. Professora, posso aumentar a amplitude? Você pode aumentar a amplitude aqui, ó. Deixa eu parar aqui. Vamos aumentar essa amplitude, que é a direção vertical para, por exemplo, se você quiser, 1 centímetro. Olha só, tá aqui, 1 centímetro. Nós podemos aumentar a frequência de produção dessa onda, por exemplo, e colocar aqui, ó. A gente pode deixar aumentar aqui, se quiser colocar, olha só, 2 Hz. Amortecimento eu não estou deixando nenhum, praticamente. Tensão a gente pode mudar aqui também, ok? Se você quiser colocar um cronômetro, você vai ver o que, pessoal? Exatamente, o período de oscilação. Aqui eu tenho uma extremidade fixa, como vocês podem ver. A gente pode deixar ela solta também, olha só como é que fica solta. Ó, vou marcar aqui para vocês, ó, para vocês verem a diferença. Qual é a diferença? A diferença, olha só, é que ela oscila junto por ela estar solta. A fixa, pessoal, ó, a fixa ela faz o quê? Reflete, olha lá, ó. Professor, e se eu não tivesse nada? Nada, gente, é na infinita. Olha que bonitinho como é que fica, ó, a janelinha do Windows aqui, ó. Tá vendo? Olha só, eu posso deixar isso aqui lento. Então, aqui se nós formos ver, ó, aqui nós temos a crista da onda, ó, a crista da onda. Aqui nós temos o vale da onda aqui embaixo, certo? Se eu pegar de uma crista a outra crista aqui, ó, e colocar aqui, eu vou ter o comprimento dessa onda. Se eu pegar dessa crista até o tracejado aqui, eu vou ter a amplitude dessa onda. E aqui a gente pode ver vários fenômenos, tá bom, pessoal? Entendido? Olha só, galerinha, fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de ciências para vocês. Tchau, tchau!